Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o método de Frobenius. Nós vamos ver nesse vídeo a terceira e última parte, que é a situação quando as raízes indiciais diferem por um número inteiro positivo. E assim como nas duas outras partes anteriores, a gente vai começar já resolvendo um exemplo. Nós vamos resolver a equação diferencial dada pela equação 1, que também é uma equação diferencial com coeficientes variáveis. E como sempre, nós vamos obter a solução na vizinhança do ponto x igual a zero, que nesse caso, como é uma raiz do coeficiente do termo de segunda derivada, é um ponto singular. Então, seguindo os mesmos procedimentos dos vídeos anteriores, vocês podem verificar que x igual a zero se trata de um ponto singular regular. Façam então a verificação como exercício. Então, sabendo que x igual a zero é um ponto singular regular, nós vamos seguir o procedimento padrão, no qual uma das soluções da equação diferencial pode ser obtida pelo método de Frobenius por meio de uma série de potências, com um pequeno ajuste na potência, somado a cada termo uma parcela fixa R, tal como na equação em azul. Então, você substitui essa expressão na equação diferencial e deriva duas vezes as equações em vermelho e em verde, da forma padrão, substitui todos os termos dentro da equação diferencial e aí, por igualdade polinomial, os coeficientes de cada potência vão ter que ser todos eles um a um nulos. No caso, o coeficiente do termo correspondente ao A0, considerando o A0 diferente de zero, implica na seguinte equação indicial: r² menos 3r mais 2 igual a zero. Assim como nos casos anteriores, também seguindo o procedimento padrão do método de Frobenius, verifiquem que de fato essa é a equação indicial referente a essa equação diferencial. Então, as soluções dessa equação indicial são dadas por R1 igual a 2 e R2 igual a 1, no caso, duas soluções inteiras. E quando você calcula a diferença entre elas, já que ambas são inteiras, o resultado vai ser um número inteiro, no caso inteiro positivo, né? Você considera o R1 como sendo a maior raiz. Quando isso ocorre, você não consegue obter a segunda solução escrevendo a relação de recorrência para os dois valores de R distintos que você obteve. Você só vai poder fazer isso, assim como foi feito na primeira parte dessas aulas, quando as raízes são diferentes, mas a diferença entre elas não é um número inteiro. Então voltem lá na parte 1 para rever como que procede nesse caso. Quando a diferença entre as duas raízes é um número inteiro, você pega o maior valor da raiz e obtém uma das soluções linearmente independentes que você precisa, seguindo o procedimento padrão. No caso, a relação de recorrência obtida para um valor de R qualquer é dada pela equação 5. Façam também como exercício a obtenção dessa relação de recorrência, que se dá da mesma maneira que nos casos anteriores. Daí você considera o valor de R a maior das soluções obtidas. No caso, R igual a 2, o R1 vai ser 2. Substitui na relação de recorrência e, como padrão, você vai considerando vários valores de N diferentes, a partir de N igual a 1. Então, para N igual a 1, você obtém o A1 em termos do A0. Para N igual a 2, você obtém o A2 em termos do A1, que por sua vez é escrito em termos do A0. Portanto, você tem o A2 em termos do A0 também. Para N igual a 3, você consegue escrever o A3 em termos de A0. Para N igual a 4, você consegue escrever o A4 em termos de A0. E a partir daí já é possível perceber um padrão. Primeiro, o sinal se alterna. Segundo, o denominador a cada termo nada mais é do que o valor do índice fatorial. Por exemplo, aqui para n igual a 4, o denominador nada mais é do que 4 fatorial. Para n igual a 3, o denominador é 3 fatorial e assim por diante. Para um n qualquer, o denominador vai ser n fatorial. Portanto, para um n qualquer, a partir de n igual a 1, você pode escrever o coeficiente do somatório como sendo menos 1 elevado a n, para garantir a alternância do sinal, dividido por n fatorial, vezes o A0. Dessa maneira, uma das soluções obtidas vai ser dada pela equação 7,
já substituindo aqui R igual a 2, que é o valor que a gente está considerando, a maior raiz, substituindo os valores de AN pela expressão que a gente acabou de obter, nós obtemos a equação 8, e nesse caso, esse somatório ele é conhecido, essa expressão nada mais é do que, se você coloca o x ao quadrado em evidência, em todos os termos da soma, nada mais é do que uma exponencial negativa de x, conforme mostrado na equação 9. Portanto, uma constante vezes x ao quadrado vezes exponencial de menos x é uma das soluções que a gente precisa para construir a solução geral da equação diferencial, dada pela equação 9. Mas, como se trata de uma equação de segunda ordem, é necessário também obter uma segunda solução que seja linearmente independente a essa. Nesse caso, mesmo obtendo valores distintos para as raízes da equação indicial, se a gente tenta, por exemplo, substituir o outro valor obtido, no caso R2 igual a 1, na relação de recorrência, o que a gente tem é o seguinte, aqui dado pela equação 10. Esse retângulo da esquerda é a relação de recorrência para um R qualquer. Se você substitui R igual a 1, essa relação se torna essa expressão da direita, na qual o denominador passa a ser simplesmente n menos 1. Menos 1 dividido por n menos 1 vezes A com índice n menos 1. Mas repara que nesse caso, se a gente quiser extrair o valor de A1 dessa expressão, obtido fazendo n igual a 1, o denominador vai se anular e essa expressão não vai ser definida. No caso, essa expressão não é definida quando n igual a 1, portanto, o A1 é indefinido. E se você faz n igual a 2, você vai escrever o A2 como sendo uma constante, vezes o A1, mas como o A1 não é definido, o A2 não vai ser definido também, e assim por diante. Portanto, essa expressão não serve para obter os coeficientes do somatório quando o R é igual a 1. Nesse caso, para obter a segunda solução, o procedimento é dado de maneira semelhante ao caso anterior, que a gente viu na parte 2, com uma pequena distinção. A segunda solução pode ser obtida pela equação 11, que também vai envolver uma derivada com relação a R. Só que, em vez de derivar simplesmente a solução para um R qualquer, antes de calcular a derivada, a gente multiplica a solução obtida para um R qualquer por R menos R2, sendo R2 aqui o segundo valor obtido a partir das raízes da equação indicial. Então, o procedimento é semelhante ao do caso anterior. Nós vamos obter a solução, os termos da soma, considerando um valor de R qualquer, sem especificar, a partir da relação de recorrência dada pela equação 12. E nesse caso, para um R qualquer, você substitui vários valores de n e obtém o A1, o A2 e o A3, todos em termos de um R qualquer, e assim para todos os termos, e escreve a sua solução da equação diferencial em termos de R qualquer, que no caso aqui vai ser dada pela equação 13. Então, todas as potências aqui, as primeiras potências no caso, né? As 4 primeiras, mas você pode obter todas as outras também dessa maneira. Daí você substitui a equação 13 dentro aqui da equação 11 e calcula essa derivada. Depois de calcular a derivada, aí sim você substitui R igual ao segundo valor que você obteve, que no caso aqui do exemplo foi 1. Então você calcula essa derivada e depois substitui R por 1. Então, multiplicando a função que a gente acabou de escrever por R menos 1, que é o outro valor que a gente obteve como solução da equação indicial, aqui na equação 14, destacado em cor de rosa, então você multiplica termo a termo da soma por R menos 1, e no caso, com exceção do primeiro termo, em todos os outros, você sempre vai poder simplificar o termo dado por R menos 1. Daí, após fazer essa simplificação na equação 14, a equação toma uma forma mais simplificada, dada aqui pela equação 15. Aqui na equação 15, eu coloquei cada um dos termos dessa soma utilizando uma cor diferente, porque a partir de agora a gente vai calcular a derivada dessa equação com relação a R. E em cada termo a gente vai precisar utilizar a regra do produto para calcular essa derivada. Calculando a derivada do primeiro termo em amarelo, utilizando a regra do produto, considerando o primeiro fator como parênteses, a derivada com relação a R é igual a 1,
Então vai ficar 1 vezes a segunda função, que é simplesmente x elevado a r. Mas aí conserva a primeira, que é r menos 1, e deriva a segunda. Lembrando que a derivada de x elevado a r com relação a r, quando a variável da derivada está no expoente, vai ser dada por x elevado a r vezes o logaritmo natural de r. Basta ver o vídeo anterior para lembrar desse detalhe. Então aqui em amarelo, na equação 16, corresponde a derivada do termo em amarelo na equação 15, utilizando a regra do produto. O termo em azul não carece ser utilizada a regra do produto, basta você utilizar essa regra da derivada quando a variável está no expoente, e aí a derivada é simplesmente x elevado a r mais 1 vezes o logaritmo de x também. Então, a derivada do termo em azul na equação 15 é o termo em azul na equação 16. Para a equação verde é a mesma coisa, utilizando a regra do produto, você deriva o primeiro, daí surge esse sinal negativo em verde aqui, no primeiro termo, e conserva o segundo. Mas conserva o primeiro e deriva o segundo. Daí surge esse logaritmo no segundo termo em verde, na equação 16. O termo em vermelho, quando você for aplicar a regra do produto, como são 3 fatores que dependem de r, 2 no denominador e mais o x elevado a r mais 3, utilizando a regra do produto, vão ser 3 parcelas. No caso, deriva a primeira e conserva a segunda e a terceira. E aí, para derivar a primeira, o resultado vai dar negativo, portanto, muda o sinal. O termo em vermelho na equação 15 era negativo e o primeiro termo em vermelho fica positivo, por conta dessa mudança de sinal que veio por conta da derivada. O segundo termo, você conserva o primeiro, deriva o segundo e conserva o terceiro. E de novo vai ter uma mudança de sinal. Por último, o último termo vai ser conserva o primeiro, conserva o segundo e deriva só o terceiro. Daí surge esse logaritmo em vermelho na equação 16. E nesse caso não tem troca de sinal, permanece negativo. Então essas são as derivadas aí dos 4 primeiros termos da série de potências, dada pela equação 15. Nesse ponto, após ter calculado a derivada e obtido a equação 16, aí sim a gente substitui agora o outro valor de r obtido. No caso, r igual a r2, que era igual a 1, a menor das raízes. Substituindo então, na equação 16, a gente obtém essa expressão, dada pela equação 17, já simplificada. Reorganizando os termos, então, aqui essa equação 18 é exatamente igual à equação anterior, só que eu coloquei com uma cor diferente os termos de logaritmo para destacar, porque a gente pode organizar colocando todos os termos de logaritmo aqui mais para a esquerda na equação, tal como aqui na equação 19, e aí a gente separar essa equação em 2 partes. A primeira parte juntando todos os termos que são proporcionais ao logaritmo e colocando ele em evidência, e a segunda parte todos os termos que sobram dessa soma, tal como aqui na equação 20. Então, a gente colocou o logaritmo em evidência, colocou também o sinal de menos em evidência e o a zero em ambos os termos da equação 20. No primeiro termo da equação 20, esse proporcional ao logaritmo, a menor potência já é x ao quadrado, então a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência também, tal como aqui na equação 21. E a segunda parte a gente deixa igual, só juntando aqui os termos de potência x à quarta. Nessa primeira parte, o termo de logaritmo, esse termo entre parênteses, no parênteses maior, se a gente comparar com a primeira solução que a gente obteve, a gente vai ver que é exatamente a mesma. Então, todo esse termo que está multiplicando o logaritmo, e esse sinal de menos também, nada mais é do que a primeira solução que a gente obteve, o y1. Então, a segunda solução vai ser menos o logaritmo vezes a primeira solução, mais uma outra solução, mais uma outra série de potências aqui. Agora, já de posse das duas soluções, que são linearmente independentes, a gente pode escrever a solução geral. No caso, a primeira solução é aquela já obtida no início, e a y2 é essa solução que a gente acabou de obter em termos de y1. Alguns comentários aqui sobre a segunda solução. De modo geral, ela vai ter sempre a forma de um logaritmo vezes a primeira solução,
vezes uma constante. No caso aqui a constante é igual a -1, daí o surgimento desse sinal de menos aí. Mas dependendo do exemplo que você estiver resolvendo, do exercício que você estiver resolvendo, a equação diferencial, pode ser uma outra constante. Mais uma outra série de potências, essa outra que está multiplicando a zero aqui, compondo, portanto, a segunda solução linearmente independente, que é o que a gente precisa, já que se trata de uma equação de segunda ordem. A gente então finaliza com isso as aulas sobre o método de Frobenius, nas quais a gente viu como obter a solução geral nas três possibilidades das soluções da equação indicial. As raízes elas podem ser distintas, só lembrando, e se elas forem distintas e a diferença entre elas for um número não inteiro, então você consegue obter as duas soluções diretamente. Você obtém a relação de recorrência em termos de R e dois valores distintos de R. Você substitui cada um desses valores e para cada valor você obtém uma das soluções linearmente independentes e faz a combinação linear delas para obter a solução geral. Quando as duas raízes são iguais, que é o que a gente viu na parte 2, você obtém uma única solução utilizando o método de Frobenius, já que só tem um valor para R possível, e aí você aplica esse método de calcular a derivada com relação a R para obter a segunda solução. E já nesse caso, quando as raízes são distintas, mas a diferença entre elas é um número inteiro positivo, aí você aplica essa técnica que a gente viu nesse vídeo. É isso então, pessoal. Tchau, tchau.